Olá, Marcelino Araújo falando. Uma meditação, mais uma reflexão sobre a palavra de Deus. Estou no livro de Números, capítulo 14. Vou ler o versículo 8 e o versículo 9. Tem uma palavra muito poderosa aqui. O livro de Números é um dos primeiros livros da Bíblia, é o terceiro ou o quarto livro da Bíblia, não me recordo bem agora, mas está aí. Está no Antigo Testamento, um dos primeiros livros, livro de Moisés. Eu estou no capítulo 14, versículos 8 e 9 eu vou ler. Diz assim: Se o Senhor se agradar de nós, então nos porá nesta terra e nos dará, terra que emana leite e mel. Versículo 9: Tão somente não sejais rebeldes contra o Senhor, e não temais o povo desta terra, porquanto são eles nosso pão. Retirou-se deles o seu amparo, e o Senhor é conosco. Não os temais. Para começar, quero dizer que quem falou essas palavras foi o homem chamado Josué. Josué foi um aluno de Moisés e depois se tornou sucessor de Moisés para ser chefe do povo, para ser general do exército de Israel e conduzir o povo para a terra prometida, para Canaã. Mas neste episódio aqui, que eu li, esses dois versículos, 8 e 9, onde Josué proferiu essas palavras, trata-se de quando Moisés enviou a Canaã 12 espias, 12 homens, 12 chefes do povo. Não era qualquer um, eram os cabeças. Estes 12 homens foram a Canaã espiar a terra que eles haviam de herdar por promessa de Deus, e foram e espiaram a terra e voltaram e deram um relatório completo do que viram. Disseram: olha, realmente a terra é muito boa, verdadeiramente a terra mana leite e mel, a terra é produtiva, é muito boa a terra. Mas 10 daqueles homens falaram o que não deviam ter falado, porque 10 daqueles homens eram frouxos, eram covardes, tinham promessa de Deus de herdar a terra que mana leite e mel, a terra de Canaã, e agora estavam entrando na terra, mas o que eles viram lá na terra os deixaram com muito medo. E eles revelaram-se quem realmente eram: frouxos, covardes, homens que não eram aptos para o reino de Deus. Porque, conforme o próprio Senhor Jesus fala nos evangelhos, quem lança a mão do arado e olha para trás não é apto para o reino de Deus. Aqueles homens, sendo chefe dos povos, do povo de Israel, chefe dos batalhões ali, do exército, eles ficaram com muito medo, porque na terra havia um gigante, haviam lá muitos povos naquela terra. Eles disseram: olha, nós não podemos enfrentar aqueles gigantes. Mas, o que fez toda a congregação de Israel murmurar, lamentar, reclamar contra Moisés, dizendo: é melhor voltar para o Egito, é melhor morrer no Egito ou no deserto, do que se morrer à espada nessa terra. Eles percorreram um longo caminho para herdar a terra prometida, e agora jogaram tudo para o alto por causa das palavras destes homens, dos 10 covardes, dos 10 espias. Mas entre estes 12 espias, porque 2 ali eram corajosos, 2 eram verdadeiramente servos de Deus, que eram Caleb, citado no texto, e Josué, o qual proferiu essas palavras, e eu vou reler: se o Senhor se agradar de nós, então nos porá nesta terra e nos dará, terra que mana leite e mel. Então somente não sejais rebeldes contra o Senhor, e não temais o povo dessa terra, porquanto são eles nosso pão. Retirou-se deles o seu amparo, e o Senhor é conosco. Não os temais. Isto foram palavras ditas por Josué, um valente de Deus. Hoje é comum vermos dentro do povo de Deus, principalmente, vou criticar aqui o povo de Deus, homens que põem terno, gravata, chegam nas igrejas e
abrem suas Bíblias e falam bonito diante do povo. Mas bastam tirar os pés de dentro do meio da congregação, sair lá fora e já estão murmurando, já estão com medo. Já estão com medo da realidade. Olha, esse trabalho aqui, onde eu trabalho aqui, olha, uma tribulação, é perseguição daqui, de lá, esse povo aqui é muito ímpio. Olha, todo mundo que começa a trabalhar nesse lugar, não demora muito, se desvia. Se mostram verdadeiros covardes, obreiros que falam bonito no meio do povo de Deus. Mas aqui no mundo, fora, no convívio social, vivem com medo. Se mostram frouxos, como os espias. Olha, terra é boa, mana, leite e mel. Uva, cada caixa precisa 2 homens para carregar, mas tem gigante lá. Dá para nós não, que isso, meu irmão. É preciso ter coragem para servir a Deus, viu? Se o Senhor se agradar de nós, então nos porá nesta terra, ou dará, terra que emana leite e mel. Tão somente não sejais rebeldes contra o Senhor, e não temais o povo desta terra, porquanto são eles nosso pão. Retirou-se deles o seu amparo, o Senhor é conosco, não os temais. O povo desta terra é o nosso pão. Glória a Deus. Esta é uma revelação poderosa aqui nesta palavra. Não temais o povo desta terra. Deus nunca falou, Jesus nunca falou na palavra que seria paz neste mundo. Ele disse, no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, porque eu venci o mundo. O apóstolo João nos relembra essas palavras, escrevendo nas suas cartas, dizendo, a vitória que vence o mundo é a nossa fé. Quem é que vence o mundo? Senão aquele que crê, que tem a fé do Filho de Deus. Ora, se Deus é conosco, o apóstolo Paulo escreveu, se Deus é por nós, quem será contra nós? Livro do profeta Isaías, 43. Ainda antes que houvesse dia, eu sou. Versículo 13. Operando eu, quem impedirá? É preciso crer, nem que seja até o último minuto de vida. É preciso ficar fiel. Em Apocalipse, o próprio Jesus diz, ser fiel até a morte, e dar-te-ei a coroa da vida eterna. Não creia na palavra de Deus, irmão, só num momento bom, num momento de bonança, de paz. Não, porque o Senhor é a nossa paz. Mas o Senhor é Senhor dos exércitos. Ele é o próprio Senhor da guerra. Ele que guerreia por cada um de nós. Mas nós precisamos crer, confiar, enfrentar todas as dificuldades desta vida, deste mundo, sem temer a nada nem ninguém. Porque Deus é conosco. Amém? Queres entrar em Canaã? Ou queres voltar ao Egito? Crê no Senhor Jesus Cristo e será salvo tu e tua casa. Entrega teu caminho ao Senhor Jesus. Confia nele, que ele tudo fará por ti. Amém? Que Deus abençoe até uma outra hora. Amém.